Bom dia, irmãos. Que bom, né? Mais uma vez estarmos juntos para meditarmos na palavra de Deus. E esse começo de mês é tão bom, a gente vê tanto rostinho que a gente já conhece há muito tempo, né? E que começa a vir para as férias e a gente fica feliz. Nem vou citar nome que possa esquecer alguma, né, Bruna? Daí depois a gente fica triste. Mas é muito bom, irmãos, ver vocês estarem conosco, né? Gente do nosso coração, que a gente tem um carinho muito grande e uma alegria de estar nessa manhã juntos para podermos aprender, né, da palavra do Senhor, para meditarmos, para pedir a iluminação de Deus, para que realmente, né, a palavra dele fale e nos faça entender cada dia mais qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. Nós vamos orar, né, nesse momento. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez pelo dia que o Senhor nos concede. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. A tua misericórdia está sobre as nossas vidas todas as manhãs, se renovando. E é por isso que nós estamos aqui. Agora, Pai, nós queremos pedir em nome de Jesus. Traga iluminação da tua palavra às nossas mentes. Possamos entender, Senhor, os teus propósitos. Que possamos entender, Senhor, o agir do Senhor na história, na vida do teu povo e na nossa vida. Fica conosco, dá-nos a tua unção. E fale nesta manhã, Senhor, que sejamos apenas um instrumento usado por Ti. Tira toda a preocupação, tira tudo aquilo que possa nessa manhã estar, ó Deus, tentando roubar a nossa mente e tirar dos Teus propósitos. Fica conosco, perdoe os nossos pecados, dá-nos a Tua graça. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Os irmãos sabem qual é a lição de hoje? Qual? Lição 12, né? E a lição 12 fala sobre a construção do tabernáculo, não é verdade? A nossa revista, né? A gente tem estudado essa revista do Egito, né? A Canaã, tudo muito difícil, mas Deus é fiel. E eu entendo que essa lição é uma das lições, assim, mais tranquilas diante das que nós temos estudado até aqui. É assim, mais leve, porém não menos importante, né? Não menos importante. A gente está vindo aí de leis, né? Do tabernáculo, 10 mandamentos, né? Temos visto algumas coisas assim, duras, né? E essa lição de hoje também é uma lição que vem falar conosco. Mas, no entanto, eu entendo, o Selma, entendo que ela é uma das lições mais tranquilas que a gente pode estar estudando, né? A gente viu até aqui, né, Deus tirando o povo do Egito, depois de 400 anos, trazendo esse povo para uma terra que Ele tem prometido. E a gente ainda está no Monte Sinai, irmãos. Ainda estamos no Monte Sinai, antes de começar a peregrinação. E a lição de hoje também ainda está no Monte Sinai. Depois de 400 anos, né, cativos, os egípcios têm aprendido agora a forma como Deus quer que ele o adore, né, que os egípcios o adorem. E hoje nós vamos estudar sobre a construção do tabernáculo. Por que estudar, gente? Se vocês acham... Vou puxar vocês, tá? É importante para a gente estudar o tabernáculo? A gente vê que são simbologias. Vocês acham que é tão importante assim a gente saber alguma coisa sobre o tabernáculo, sobre a construção do tabernáculo, o porquê do tabernáculo? Exatamente. É muito, muito, muito importante. Às vezes a gente fala assim, né? Ou ouve alguém falar, mas estudar o tabernáculo, ele foi específico para aquele momento do povo de Israel na caminhada. Hoje a gente vive uma outra realidade. Hoje o tabernáculo não está mais entre nós da forma como eles estavam. Mas será que é assim? Será que o tabernáculo não está mais entre nós hoje? Só ficou mesmo na história, no período da história de Israel, do povo saindo do Egito. 1 Coríntios 10, 6 e também 1 Coríntios 10, 11, fala que todas as coisas sucederam como exemplo para nós.
e estão escritas para admoestar-nos. Então, tudo o que tem na palavra de Deus, todos os escritos deixados, ela serve como exemplo para nós. E o tabernáculo também é desse jeito, né? Então, nós vimos Deus entregando a lei, nós vimos, né, até anotei aqui, a renovação da aliança, nós vimos a forma como Deus se manifestava gloriosamente no meio do povo, né? E agora nós vamos ver um pouco sobre como Deus ordenou a construção do tabernáculo, né? E para isso, né, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Êxodo, Êxodo 25, e vamos fazer essa leitura de 1 a 9. Êxodo 25, de 1 a 9. Todos acharam? Vamos lá? Deus manda trazer ofertas para o tabernáculo, né? Vamos juntos? Disse... Vamos repetir o versículo 8. Vamos lá? E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio dele. Irmãos, tem alguns pontos que a gente precisa estar pensando, né? E eu vou fazer essas perguntas e os irmãos vão pensando e durante o estudo. Vou logo falando que o estudo é um pouco longo. A gente tem que correr, a gente não consegue, né, pegar ele todo porque muito precioso, muitas coisas a gente precisava ver, mas não dá tempo, né? Então, algumas coisas a gente vai se deter mais. Qual era o propósito de Deus quando manda o povo construir o tabernáculo? Gente, se alguém quiser falar, vou pedir para ler. Tem um microfone? O Tiago está com o microfone. Se alguém quiser responder, daí só levanta a mão, o Tiago leva, tá? Então, qual era o propósito de Deus na construção do tabernáculo? Como é que o tabernáculo foi construído? Olha, vocês estão muito quietos. Eu sei que é o último dia já do mês, todo mundo cansado, doido para que chegue amanhã para entrar de férias. Mas é tão bom, gente, a gente está conversando, igual fala o nosso irmão Ismael, né? A gente conversar sobre essas coisas é tão bom. Como que esse tabernáculo foi construído? Como era o tabernáculo? E uma perguntinha lá para a gente ver no final. O que aconteceu com o tabernáculo? Irmãos, já pararam para pensar o que será que aconteceu com o tabernáculo? Nós vamos ver, logo no versículo 8, a gente vê Deus falando para Moisés que era para ele, para o povo, fazer um santuário para que Deus pudesse habitar no meio deles. Por que será isso? Eu estava pensando assim, vocês já viram que às vezes a gente fala, quando a gente não tem nada para fazer, a gente fala assim, vamos inventar coisa para a gente fazer, não é? Os jovens têm essa maneira, gente, não tem nadinha para fazer, vamos inventar coisa. Daí a gente inventa coisa para fazer, sem um propósito X. Mas por que está sem nada para fazer?
Eu pensei, será que Deus estava sem nada para fazer? Falei, Moisés, vai lá, fala para o povo construir um tabernáculo para eu estar junto deles. Será que foi assim? Deus sempre, sempre, em tudo, Deus tem um propósito. Não é verdade? Deus não é como a gente que não tem o que fazer e inventa, não. Todas as coisas criadas por Deus têm um propósito. E o tabernáculo não foi diferente. Ao instituir a construção do tabernáculo, Deus disse para Moisés a forma como ele queria que o tabernáculo fosse construído. Até o capítulo 40 de Êxodo, a gente vai estar se detendo nessas peculiaridades desse tabernáculo. E daí eu trouxe, para a gente estar vendo alguns slides, como que era o modelo do tabernáculo que Deus ordenou que fosse construído. Daí vou pedir, para os meninos colocar para a gente o slide 1 e 2, para a gente estar vendo o modelo do tabernáculo. A gente está vendo o 1 e o 2, por favor. Já colocou um? Tá. A gente está vendo ali como era o tabernáculo, No que consistia esse tabernáculo que foi ordenado para que se fizesse. Nós estamos vendo que é um espaço retangular, não é? Uma única porta, bem aqui na frente, uma porta. E dentro desse espaço retangular, eu tenho as medidas, na lição de vocês tem, então para a gente ganhar tempo eu não vou estar falando sobre as medidas. A gente vê que bem aqui, ele era dividido em 3 partes. No início aqui, o átrio, que é todo o espaço dentro do tabernáculo. Bem ali a gente está vendo o altar de bronze ou o altar do holocausto, E lá no fundo, compridinho assim, o tabernáculo propriamente dito. Então, vocês estão conseguindo entender direitinho, irmãos? Porque essa imagem ela é tão pequenininha que às vezes a gente não vê. Então, a gente tem aqui a entrada do tabernáculo, logo na entrada o altar, depois o lavatório, que era onde o sacerdote lavava as mãos, fazia a limpeza antes de entrar no tabernáculo propriamente dito, E lá no fundo a gente vê o santo lugar, onde tinha o candelabro, o lugar santíssimo, mais ao fundo. Aqui no início, a gente vê que tem o candelabro, a mesa dos pães nessa primeira entrada, o altar de ouro. E no lugar santíssimo, apenas a arca da aliança. Então essa era a estrutura. Que coisa engenhosa, não era, irmãos? Será que tinha realmente um propósito em cada detalhe desse? Será que se a gente for estudar hoje, a gente vai conseguir identificar hoje cada uma dessas partes do tabernáculo na nossa vida? A senhora acha que a gente consegue, irmã Zumira? Ela disse que mais ou menos, e é isso mesmo. A gente consegue de forma diferenciada hoje entender toda essa estrutura do tabernáculo. Então, esse tabernáculo, ele partiu, de um padrão que foi estabelecido por Deus. Isso não foi da vontade de Moisés, não. Cada detalhe do tabernáculo, Deus disse como ele queria. Daí eu dei alguns versículos, para a gente estar lendo, para a gente confirmar realmente isso, que Deus falou para Moisés, ele vai ser feito assim. Daí nós vamos fazer a leitura de Êxodo 25, 40. Eu dividi, são 3 textos que falam sobre essa estrutura, como esse padrão celestial, que Deus manda Moisés fazer. 25, 40, Êxodo. Vê, pois, que tudo faça segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Viram aí? Hebreus 8, 5. Daí nós já vamos lá para o Novo Testamento. Hebreus 8, 5.
os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo. Pois, diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Lá no Novo Testamento, em Hebreus, a gente vendo, testificando, né, essa ordenança que Deus disse que era para fazer o tabernáculo conforme o modelo que o próprio Deus tinha instituído. E nós vamos ver o nosso último, que é Atos 7:44. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés que fizesse segundo o modelo que tinha visto. Amém. Obrigada, irmãos. Irmãos, vocês viram que as 3 referências que a gente lê é testificando que o modelo do tabernáculo foi instituído por Deus e ordenado a Moisés que fosse feito daquele jeito. Então, não é uma coisa qualquer, não é verdade? É uma coisa muito preciosa. E daí nós vimos, né, o átrio. O que era o átrio? Era aquela parte ali de dentro todinha, né? Onde estava o altar, a pia e o propriamente, né? Nós vamos ver agora um slide, o slide 3, né? Com aquelas coisas que eu falei que tinha dentro na primeira entrada ali, ó, os objetos que tinha no pátio. O altar do holocausto e a pia de lavatório, né? Onde o sacerdote se higienizava antes de entrar, né? Daí, e a porta, voltando um pouquinho, o 2 e a porta. Quero fazer referência a essas 3 coisas. Pode ser o 2? Ali. Então, olha só, essa primeira parte, a porta, uma única porta, o altar e a pia, antes de entrar propriamente no tabernáculo, né? Irmãos, a gente vai tentar contextualizar o tabernáculo com o Novo Testamento. Quem é a porta? A única porta que hoje, eu já ouvi alguém falando, Jesus. Então, o tabernáculo ainda está presente na nossa vida, porém, de forma diferenciada, né? Prefigurando essa única porta, Jesus, o único caminho, né? A única porta para se adentrar, não no Santo dos Santos, que está ali, mas se adentrar à presença do Deus Todo-Poderoso. Que interessante, não é? E o altar do holocausto. O altar do holocausto que a gente vê logo no início, alguém gostaria de falar sobre esse altar? O que acontecia nesse altar do holocausto? Sacrifícios. No altar do holocausto, bem no começo, era o local de sacrifício. O povo chegava, né, com suas ofertas como expiação pelos pecados. Né? Chegava para isso, nesse altar do sacrifício, estava bem na frente, né? E ali eles ofereciam sacrifícios a Deus, para que os seus pecados fossem expiados. Daí aqui, ó, o altar do holocausto tipifica Cristo por nós. Ele fez o sacrifício único, perfeito. Estão entendendo que a gente está dentro do tabernáculo? Não tem como a gente estudar essa lição sem a gente estar entrando dentro do tabernáculo. Esse altar que era oferecido sacrifício, hoje Jesus fez por nós o sacrifício único e perfeito. E interessante é que quando o sacerdote ia fazer o sacrifício, para pedir perdão pelos pecados do povo, ele pedia pelos seus também. Ele não era santo, né? A palavra de Deus deixa claro isso para a gente ver que o sacrifício era feito por homens que não eram perfeitos. E daí vem Jesus e faz o sacrifício único e perfeito. Jesus que não tinha nenhum pecado. Levou sobre si todos os nossos pecados. Diferente, né, lá do início, onde no tabernáculo o sacerdote fazia a expiação pelos pecados, né, do povo. E dentro do tabernáculo, agora, nós vamos ver o slide 4.
4. No santo lugar. Olha os objetos, né, que tinha dentro do santo lugar. Essa primeira entrada. Irmãos, está dando para entender? Vou falar para vocês que essa lição, ela é assim um pouco... Eu disse que é uma das mais simples, no sentido de não ter assim muita polêmica. No entanto, ela requer da gente um acompanhamento para ver esses detalhes, né? São muitos detalhes, é mais detalhes. A gente vê aqui, ó, no santo, no tabernáculo propriamente dito, ali no início, a mesa dos pães, o candelabro e o altar do incenso. Essa daí era na primeira entrada, onde entrava o sacerdote. Irmãos, essa mesa dos pães, ela era, a cada semana, trocado, ela representava os pães das tribos de Israel, né? Então, era aí onde era tocado. O candelabro é aquele candelabro que a gente já conhece, que não apagava. Tinha que continuamente estar colocando o azeite para ele não apagar. E o altar do incenso era o aroma suave. Esse candelabro que não podia nunca, né, que precisava iluminar, hoje é representado por quê? Vocês se lembram? Por Jesus Cristo, a luz do mundo. Não é verdade? Hoje a gente não precisa manter mais um candelabro aceso, porque Jesus é a luz do mundo, né? Jesus fez o sacrifício perfeito, e essas coisas que para os judeus foram instituídas, para o povo de Israel. Esse dia a gente estudando aqui sobre a lei, e eu estava pensando, gente, a gente ia conseguir cumprir toda a lei na forma como ela era? Muito difícil, não é? Quando a gente se depara com essa lição, a gente vê que esses rituais, eles tinham que ser cumpridos rigorosamente. E eram pesados. Eram muito pesados. Mas tinha que ser cumprido. Hoje, né, a gente não precisa mais. E agora nós vamos para a última parte do tabernáculo, que é o local santo dos santos. O último local. Quem que só podia entrar nesse local? E quantas vezes? Olha, vocês conhecem a história, tá vendo como é? Todo mundo sabe dessa história, né? Uma vez ao ano, só o sumo sacerdote ainda tinha um cuidado, não tinha, irmãos? Todo um ritual. E tinha uma outra coisa ainda. Lembram que tinha uma coisa que precisava ficar nele? Amarrado. Para entrar no Santo dos Santos, o sumo sacerdote tinha que entrar amarrado. Alguém não sabe por que ele tinha que estar amarrado? Se não souber, levanta a mão para a gente falar. Porque quando a gente fala do tabernáculo, dá a impressão que todo mundo já conhece bem a história. Sabem por que o sacerdote tinha que entrar amarrado? Se morresse, tinha que ser puxado por alguém, que não podia entrar lá para buscar o corpo, tinha que só puxar ele. Exatamente. Porque se o sacrifício não fosse aceito, se tivesse em pecado, amarrado para tocar. Sim, o sino na roupa dele, ele tinha todo o indumentário certinho para entrar. Quer falar? Fala, a Deliane está falando, Thiago. No cinto dele havia sinos, né? Então, ele tinha que ficar no santo lugar, andando, enquanto ele fazia as orações com o incensário, andando, e o povo lá fora, né, os outros sacerdotes, ouvindo o sino. Se não ouvisse o sino, já podia saber que foi morte fatal, né? Gente, que coisa séria, não era? Por que todo esse cuidado, por que todo esse ritual? No Santo dos Santos estava a Arca da Aliança. É onde considerava a manifestação, a presença de Deus mesmo. Irmãos, aqui na antessala, vou falar bem antessala, pra gente, antes de entrar no Santo dos Santos,
Vocês viram que tinha um altar com incenso? Sabe qual era o objetivo do altar do incenso? Purificação. E tinha uma coisa muito interessante. Enquanto a fumaça queimava, e ela tinha que queimar continuamente, separava o sacerdote da presença de Deus. A fumaça esconde, né? Só seu rosto me vê. Não é assim que a gente canta? Era isso. A fumaça escondia e o sacerdote, né, era visto por Deus. E nesse local, onde estava a arca, essa arca ela é bem interessante, né? Eu acho que eu marquei o tamanho dessa arca aqui em algum lugar. Sei que ela era toda de ouro, por dentro, por fora. Em cima tinha esses dois. O que é isso mesmo? Querubins, né? Em cima, os dois querubins, né? E dentro dela estava os 10 mandamentos, as tábuas da lei, a vara de Arão e o maná. Toda a representatividade da presença de Deus no meio do povo. E eu acho que a gente ainda tem um slide, não tem? E agora nós estamos terminando de fazer a nossa introdução do tabernáculo. Está vendo como esse negócio é grande? E aí, nós estamos vendo... Tem como a gente aumentar um pouquinho, Daniel? Ah, tá, aqui eu que não vejo lá. Desculpa, irmãos. O tabernáculo, ele ficava no meio, era um retângulo. Em volta do tabernáculo estavam as 12 tribos de Israel. Então, o autor diz que de todos os lados, quando eles saíam, cada tribo tinha noção da manifestação de Deus naquele lugar através do tabernáculo. Então, era muito interessante. Olha para vocês verem, em volta do tabernáculo, as 12 tribos. Tem mais um slide, não tem? Dessa daí? Tem. Então, ele era bem assim, ó. Ele ficava sempre no meio do acampamento, né? E em volta dele, as 12. Era desse jeitinho. Eu não vou falar sobre esses detalhes, porque não dá tempo, mas aqui a gente sabe que era todo feito de tecido fino, né? Essa cerquinha aí. E ele era desse jeito. Bonito, né, irmãos? Bonito, não é? Dizem que a estrutura desse tabernáculo, quer ver como é que era, acho que a lição fala, era uma das estruturas mais extraordinárias da antiguidade. Muito interessante, uma coisa muito... E vocês sabem o que aconteceu com o tabernáculo? Obrigado, irmão, acho que acabou os nossos slides. A gente conseguiu ter uma ideia mais ou menos do tabernáculo. Alguém sabe dizer o que aconteceu com o tabernáculo? A gente não tem assim... A gente vê filme falando sobre a arca, não é? O pessoal, a curiosidade de saber aonde está a arca da aliança. Mas a gente não vê muito sobre o tabernáculo. O tabernáculo, Josué levantou o tabernáculo em Siló. E foi a última notícia que a gente tem antes da construção do templo de Salomão. Então, quando os israelitas entraram na terra prometida, Josué pegou o tabernáculo que eles carregavam. Ele era móvel, não era isso? Ele era uma estrutura móvel. Por que móvel? Porque eles estavam caminhando. Então, tinha que ser uma coisa prática para ser carregado. Então, tudo nele era muito prático. Apesar de grandioso, ele foi feito de forma grandiosa, porém, ele era uma coisa prática, porque eles estavam aqui hoje. Quanto tempo esse povo ficou caminhando? 40 anos, né? Então, era muito tempo. E o tabernáculo, ele foi construído, eu acho que, na lição de vocês vocês podem ver, no primeiro dia do segundo ano. É isso que a lição fala? Primeiro dia do segundo ano. Então, tinha 2 anos. Olha o tempo que esse tabernáculo ficou. 2 anos quando Deus ordena a construção do tabernáculo. Então, deve ter levado um tempo para ser construído. Então, durante muitos anos. Então, tinha que ser uma coisa realmente prática, né? Para estar se levando, não é? Então, agora a gente vai ver um pouco o projeto.
Nós já falamos que o autor do projeto foi o próprio Deus. Deus quem instituiu, quem deu a Moisés, né, o modelo como o tabernáculo tinha que ser feito. E o tabernáculo, né, era a presença de Deus no meio do povo dele. Mas como que foi esse projeto? Foi uma coisa barata? Foi, irmãos? O projeto do tabernáculo foi um projeto vultuoso. É assim, né, que fala. Porque o tabernáculo, ele foi feito com muito ouro. Tem a quantidade de ouro que a gente, né, sabe. Muita prata, muito bronze. Uma obra bela. Riquíssima. Porém, de um valor também muito alto. Não é verdade? Madeira nobre, até não tem aqui. E a estrutura de madeira, ele tinha mais ou menos 13,5 metros de comprimento por 4,5 de largura, que é aquela frente, e 4,5 de altura. Esse era o tamanho do tabernáculo. Então, o projeto do tabernáculo foi o próprio Deus quem deu a Moisés. Uma obra grande, né, Júnior? O Júnior está construindo lá. Pensa, a obra do Júnior é menor que essa, já fica caro, né, Júnior? Imagine o tabernáculo. Imagine o tabernáculo. E como que era o método para a construção? Como é que foi? Irmãos, vou fazer um parênteses aqui. Nós estudamos uma lição aqui e nós vamos nos lembrar dela. Quando o povo de Israel estava saindo do Egito, o que Deus falou que eram para... E a gente estudou essa lição aqui e a gente falou para quê? Vocês estão lembrados disso? Olha como Deus não tem nada para fazer e inventa coisa, não. Tudo Deus tem um propósito. Lembra o que aconteceu quando o povo de Israel estava saindo do Egito? Quem lembra? Um de cada vez. Thiago, vai aí, senão a gente não ouve. Olha o propósito de Deus. Selma, eles saíram levando ouro, os tesouros lá, os egípcios mesmos deram isso para eles, né? Sim, eles não precisaram, eles receberam isso e saíram levando muitas coisas valiosas do Egito. Mais alguém quer falar? Ó, aqui, Thiago Arelli. Porque assim, a gente pensa que eles só deram, mas foi uma ordem de Deus exatamente. Deus falou para eles pedirem, que era cada um pedir para o seu vizinho. Então, assim, eles deram, não foi de bom grado, não. É porque eles queriam que eles já fossem embora mesmo, vaza daqui, está destruindo a gente. Então, eles deram, cada um pediu e eles deram para que eles já saíssem e fossem embora dali. Gente, vocês lembram que quando nós estudamos essa lição, nós falamos assim, para que ouro do deserto para um povo que está indo para o deserto? Lembram disso? Alguém até ainda comentou aqui. Uai, o povo está saindo, Deus quer livrar eles, né, do cativeiro. Para que esse povo tem que sair com ouro, com pedra, com madeira, com tudo? O propósito de Deus. Não, e é como a Areli falou, os egípcios não deram assim de bom grado para eles, não. Deus moveu o coração dos egípcios para que eles entregassem ouro. Olha só a visão de Deus lá no futuro. Quando a gente estava estudando aquele dia, como a gente não sabia que ia chegar aqui, nós questionamos, né? Ouro, lembra que foi até a Gleice, para que ouro no deserto, irmãos? Para que ouro? Sabe para quê? Para que quando chegasse o momento da construção, o ouro era deles, estava com eles. Mas Deus requereu de cada um deles. Você viu no texto que a gente leu? Que trouxesse ouro, que trouxesse ofertas alçadas para a construção do templo. Olha a visão, olha o projeto, olha o propósito de Deus, né? Então, eles ofertaram aquilo que Deus já tinha dado. Irmãos, aqui nós vamos entrar, nós. Aqui é com a gente agora. Os israelitas devolveram o que tinham recebido, porque Deus tinha movido o coração do povo, né, do Egito, para entregar para eles o ouro, a prata, todos os bens.
Chega que nesse momento Deus pede que se faça o tabernáculo, ordena que faça e fala para o povo, né? Deus move o coração para que eles voluntariamente deem ofertas. Mas a oferta eles já tinham recebido do próprio Deus. Onde que a gente entra aqui, irmãos? Alguém gostaria um de cada vez? Aonde que entra hoje? Onde que nós vamos entrar dentro do tabernáculo novamente? Não estou ouvindo. Tiago, fica de pé, Tiago, para você ver o povo, senão a gente... Falam baixinho demais, tem que saber quem... Que eles falam, mas é por isso que você tem que levar o microfone. Devolvendo a Deus os nossos dízimos e ofertas. Amém. Amém. Glória a Deus. Devolvendo dízimos e ofertas voluntariamente. Por quê, irmãos? É nosso? De quem nós recebemos? De Deus. Então, por que a gente reluta tanto, de entregar dízimos e ofertas? Não veio de Deus? Não recebemos das mãos do próprio Deus? É nosso? O ouro não era dos israelitas, não era. E eles voluntariamente entregam. Chega um momento até que o que acontece? Lembram? Chega, é muito, está sobrando, não precisa mais. E hoje a gente faz desse jeito, não é? A gente entrega além daquilo que a gente tem que entregar, que Deus fala, chega, é assim? Está acontecendo assim com as nossas ofertas, vamos entrar dentro do tabernáculo de novo. Olá, Tiago. Bom dia. Professora Selma, uma curiosidade. A gente sabe que eles construíram o tabernáculo depois de 2 anos, então eles passaram 38 anos, né? A partir do momento que eles iam avançando em cada cidade, Deus ordenava que ele levava ou não o ouro, não era assim? O ouro foi na construção e estava dentro Isso, mas eles iam avançando, né? Em cada cidade, cada província que eles avançavam, eu me lembro que eles iam avançando e Deus pedia para levar ou não. Inclusive teve não lembro quem, pegou o ouro e escondeu dentro da sua tenda e foi punido, apredejado por esse motivo. Há um propósito em relação ao que Deus fazia para eles, em cada província que eles avançavam, levar ou não algo daquela cidade? Não, esse fato que você tá relatando, eu acho, eu acho que é lá no pecado de Acã, não é? Isso daí, eles já tinham, não é? Entendeu? Foi quando eles foram, né, guerrear com aquele povo, que chegou lá, Deus disse que não era para levar nada, e a família de Acã leva o ouro, né, o capa, alguma coisa, entendeu? Era um outro momento, já é lá com Josué, né, quando já entra na terra prometida, naquelas conquistas. O tabernáculo, quando eles entram na terra prometida, Josué já instala ele em Siló, e a gente já não tem mais notícia, entendeu? Entendeu, Danias? Foi a consequência. Ali foi a desobediência, né? Deus disse que era para destruí-los e não era para pegar nada. Ali foi a desobediência, né? De pegar, colocar na tenda e depois ter que ser toda aquela família ter sido morta por conta da desobediência e do pecado de Acã, não é? Então, irmãos, os israelitas mandavam tudo, porque para eles era um privilégio, devolver a Deus parte do muito que eles tinham recebido. Dízimo e oferta é privilégio a gente tem de contribuir. Deus não precisa do nosso dinheiro, não precisa de nada. E nosso dinheiro, tudo vem das tuas mãos, né? Assim que a palavra de Deus diz, e nós te damos porque tudo vem das tuas mãos. Então, para a gente pensar nessa manhã, né? Tem sido para nós um privilégio participarmos, né,
do trabalho, da obra do Senhor, com tudo que Ele tem nos dado, com os nossos talentos, né? Com os nossos bens materiais. Vinha madeira, vinha tecido, era ouro, era tudo que eles tinham. E não vai dar para a gente estudar, mas a gente sabe que até os dons, não é assim, o povo desenvolveu na construção. Então, tudo eles estavam devolvendo para Deus do muito que eles tinham recebido. Então, esse foi o método da construção do tabernáculo, né? Com ofertas voluntárias, devolvidas a Deus do que já tinham recebido do próprio Deus. E eles faziam isso com muita alegria, voluntariamente, sentindo que para eles era privilégio participar. Gratidão, igual o Daniel está falando aqui, gratidão no coração. Que a gente possa estar entrando no tabernáculo de novo e ter essa gratidão, né? Entender como privilégio estar devolvendo ao Senhor nossos dízimos, nossas ofertas, porque dele temos recebido muito. É só uma pequena parte, irmãos, que a gente entrega. É só uma pequena parte. Olha, na nossa lição vocês vão ver isso, eu vou fazer um comentário muito rápido. Lá ele fala assim que hoje a gente precisa estar, não é na lição, fazendo campanha do bolo? Acho que é na lição. Para fazer algum trabalho na casa do Senhor, às vezes a gente tem que estar pedindo ofertas, tem que estar fazendo comidas ou outras coisas para a gente arrecadar o dinheiro. Quando, na realidade, a gente tinha que voluntariamente, não precisávamos fazer isso, não. Tínhamos que voluntariamente ter disposição, alegria, sentir-se privilegiado de poder contribuir com a obra do Senhor, para que ela não sofresse, né, parada de continuidade. Então vamos continuar aqui, porque tem muita coisa aqui, é grande, né? E o propósito da construção nós já falamos. Por que Deus, né, ordenou a construção do tabernáculo? Nós já falamos sobre isso, né? O tabernáculo, ele era a presença de Deus no meio do povo de Israel. Visível de Deus. Quer falar, irmã? Só um minutinho, o Tiago está trazendo. O tabernáculo foi tudo Deus falando para que as pessoas fizessem, acontece, quer dizer, é a minha maneira de ver. À medida que os anos foram passando, quer dizer, ele foi nos ensinando a ter um lugar para adorá-lo. Não que nós não podemos adorar em outro lugar, mas um lugar santo, um lugar especial, onde nós sabemos que Deus está ali presente. Então, hoje, por exemplo, nós podemos dizer que aqui é um tabernáculo, mas um tabernáculo moderno, uma igreja nova, na época que nós estamos vivendo, porque eles viviam naquela época, tinha aquele tipo de lugar para eles adorarem a Deus e também Deus ali está orientando. Hoje nós estamos vivendo na nossa igreja, nós temos a Bíblia, que é a palavra de Deus nos orientando como nós devemos estar. E enquanto o mundo for mundo, a casa do Senhor sempre vai existir, pessoas que vão seguir a Deus sempre vão existir, porque é a própria palavra dele, né? Não é a maioria, mas os poucos que estão servindo a Deus, aqueles que servem de todo o coração, eles seguram. Deus ouve as orações dele e a gente vê as coisas acontecerem, os milagres acontecerem, entendeu? Então, eu vejo que o tabernáculo lá foi muito primordial, foi muito importante, que já é uma escola, quer dizer, já foi algo que ele já vinha nos ensinando até nós chegarmos no dia de hoje. E mais para frente, talvez possa haver até mudança, talvez nós nem estamos, mas ainda continua sendo a casa de Deus, o tabernáculo dele, e ele nos ensinando como que nós devemos estar servindo e nos postando diante de Deus, na casa do Senhor. Então, até hoje, a Bíblia nos ensina como devemos estar dentro da casa do Senhor. Entendeu? Se você conhece isso, você entra dentro da igreja, você se sente que você está num lugar calmo, tranquilo. Nossa, aquele negócio que dá aquela satisfação enorme no coração da gente, porque você está num lugar santo, a casa do Senhor. E você sabe que Deus está ali
vendo as tuas orações, ouvindo tudo aquilo, os teus pedidos, os seus agradecimentos. Então, Deus está no coração de cada um de nós. E nós somos um tabernáculo do Senhor. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. E Deus habita em nós. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Então, é dessa forma que eu vejo a importância do tabernáculo lá e a igreja nossa aqui. Depende de cada um de nós, do nosso coração e a nossa vivência com a palavra de Deus. Em qualquer lugar do mundo que nós tivermos, nós vamos estar levando a palavra de Deus. Eu vou aproveitar, sabe, a fala da nossa irmã. Eu ia deixar mais para o fim, mas nós vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus 8, versículos 5 e 6. Hebreus 8, 5 e 6. Tiago, dê para alguém que achar, lê para a gente, dá um microfone. Achou, Altamiro? A Isabela vai ler aqui. A Isabela vai ler. Os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que faça todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Gente, o 6. Desculpa. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Amém. Como nossa irmã falou, toda a construção, toda a história do tabernáculo, ele nos faz entender que falava, que já apontava, era sombra do que viria no futuro. A gente vê aí em Hebreus, né? Tudo no tabernáculo apontava para Jesus. É por isso que é importante, sim, estudar o tabernáculo. Ele não ficou restrito àquele momento do povo de Israel, não. Toda essa simbologia era sombra, apontava, né, para o que viria com Jesus. Então, o tabernáculo no meio do povo de Deus, no meio do arraial, naquele local, entre as tribos, significava, o propósito era de ensinar o povo como adorar, como servir, né? Vocês se lembram que os israelitas tinham saído do Egito, um povo que tinha religiosidade, mas uma religiosidade não era a que Deus requeria, né? Era um povo idólatra, um povo que fazia sacrifício humano, até sacrifício de prostituição. Eles tinham morado muitos anos no Egito. Então, ali no tabernáculo, com aquelas coisas, Deus queria ensinar o povo a forma como ele queria ser adorado. Tinha que tirar da cabeça dos israelitas toda aquela cultura que eles tinham conhecido de adoração idólatra, que não era que Deus estava requerendo. Nós já estudamos também aqui como Deus queria que fosse a adoração. Então, o tabernáculo, ele era uma figura do que viria no futuro. E o povo já estava aprendendo como é que Deus queria ser adorado. Então, quando a nossa irmã fala que a gente tinha que ter prazer e alegria de estar aqui, na igreja, de vir, é verdade, irmãos. Tinha que ser realmente, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A gente precisava, né, ter essa alegria, né, que Israel tinha de contribuir, a alegria que eles tinham de ver aquele tabernáculo, aquela manifestação de Deus no meio deles, né. Então, aqueles diversos deuses que eles tinham aprendido no Egito, Deus queria ensiná-los agora a forma de adorar a único Deus verdadeiro. Tiago, leva lá para a Suelen. Selma, você expondo aí, a gente, quando já fez a leitura da palavra, os detalhes, na riqueza de detalhes, né, quando Deus determina a construção do tabernáculo, eu paro para pensar
em nós como templo do Espírito Santo de Deus. Se nós temos realmente cuidado desse templo, com tanto detalhe, né? Se temos espiado os nossos pecados, realmente temos tratado os nossos pecados sendo o próprio templo do Deus vivo, né? O Espírito Santo habita em nós. Se nós temos cuidado da santidade da nossa vida, uma vez que nós somos, né, o próprio templo. E isso tudo nos faz refletir, e quando a gente faz esse comparativo, né, a gente tem que parar realmente para pensar como nós temos tratado a nossa vida, né, nessa perspectiva. Porque o Senhor, Ele é cuidadoso, né? Ele realmente se atém a detalhes. E muitas vezes nós não observamos esses detalhes da nossa própria vida, né? A fim de que venha florescer, venha frutificar e venha dar a glória que é devida a Ele. Porque é isso que Ele requer de nós, né? Que o nosso viver revele a sua própria glória, né? Então, esse estudo de hoje realmente veio me trazer a reflexão: como estou eu como templo do Espírito Santo de Deus? Eu tenho revelado essa majestade toda, essa glória toda, né? Então, é só uma pequena participação. Obrigada. Obrigada, Sueli. É verdade mesmo, né? O tabernáculo, ele era a simbologia da presença de Deus no meio do povo. E hoje o nosso corpo, como a Sueli diz, é templo do Espírito Santo de Deus, né? E a gente, às vezes, não tem cuidado. Irmãos, os detalhes, Deus é detalhista, né? Deus é Deus de detalhes. Às vezes, coisinhas mínimas a gente não consegue entender. Até a roupa do sacerdote era cheia de detalhes, né? Até as roupas. Tem uma parte nesse estudo nosso aqui que fala que até os shorts do sacerdote, olha que coisa íntima, foi dito como era para fazer para ele entrar. Vocês lembram dessa parte? Como teria que ser o short. Hoje seria cueca, né? Cueca, samba, canção, o menino está falando. Até isso é um Deus de detalhe. Mas por quê? Será que só... Vamos parar um pouquinho, vamos pensar, por quê? Por que será, Irian, esse cuidado até com o short, falar como ele tinha que ser feito, que era a roupa debaixo do sacerdote? Mas era justamente isso, gente. O cuidado do short era um short de linho mais comprido para esconder a nudez. Porque a adoração dos egípcios era de prostituição, era coisa promíscua. Então, olha o cuidado de Deus nos detalhes. Irmãos, hoje a gente não tem muito cuidado. Vou aproveitar a fala da Suelen. Com esse templo aqui. Vocês já viram que a gente não tem assim tanto cuidado até para vir para a casa de Deus? Até para vir para a casa de Deus? Às vezes a gente não tem trajes, vestes condizentes com esse local que a gente está aqui para servir a Deus. Ah, Selma, então se eu dentro da igreja eu posso vir toda fechada? Não, nós somos templo aonde quer que a gente esteja. Isso fala muito de nós, isso é cuidado, isso é zelo, Deus é zeloso. A gente tem que ter cuidado com essas coisas. Olha os detalhes, Deus queria que que eles tivessem short debaixo daquela roupona. Olha o detalhe. Como que a gente tem vindo na casa de Deus? Como? De qualquer jeito. Não estou falando de roupa simples, não. Vocês estão entendendo o que eu estou falando. Será que a gente tem tido esse cuidado? Esses dias a Zilma deu uma lição que falava assim, até de forma sensual, né? Que a gente anda dentro do templo assim. Deus é Deus de detalhes, é um Deus cuidadoso. Deus é um Deus cuidadoso. E requer santidade. Requer santidade. A gente tem que ter muito cuidado com esses detalhes. A gente tem que ter cuidado de ter um padrão que realmente agrada a Deus. Deus é um Deus que tem padrões, tem formas que é ser adorado. Tiago.
Selma, e quando a gente pensa assim, nessa vestimenta íntima, né, lá que o sacerdote tinha que usar, isso daí também a gente pode pensar assim, no nosso dia a dia, as coisas que estão mais escondidas no nosso coração. Que isso também, será que estamos glorificando a Deus? Com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. Então, essas intimidades que às vezes ninguém vê, o que está encoberto, o que está por dentro. Né? Então, assim, quando Deus requer um padrão de vestimenta íntima para adentrar ao Santo dos Santos, isso também, eu acho que a gente tem que pensar nisso, a gente tem que refletir. Como que está o meu coração? Coisas que às vezes eu não falo para ninguém, que nem o meu marido, nem o meu filho, nem minha mãe sabe, que estão ali todo dia, mas coisas que estão lá no meu íntimo, que só Deus conhece. Será que isso está agradando a Deus? Será que dessa forma eu posso entrar no Santo dos Santos? Verdade. Não é só o exterior, não. Como é que está o nosso interior? Não é verdade? Como é que Deus sonda, Deus vê, Deus conhece. E é um Deus cuidadoso, zeloso e de detalhes. Essa lição, irmãos, vem para a gente estar refletindo. Não é só falar sobre a construção do tabernáculo, é trazer o tabernáculo para a nossa vida. Deus queria tudo com detalhes, tudo com santidade. Deus queria que o local ali manifestasse a glória dele. O propósito da construção era que a glória de Deus fosse manifestada no meio do povo. Deus tem propósito nas nossas vidas e requer de nós uma vida de santidade, não é? É delicado, né, falar sobre essas questões assim de a forma como vir à casa do Senhor, como adorar o Senhor, falar sobre modos que a gente tem que sabe que não está agradando ao Senhor, porque a gente vive numa época em que tudo é normal, não é? Tudo é normal. Eu já ouvi alguém falar bem assim, aqui no Tocantins é tão quente que eu não acho assim escândalo a gente estar usando, vou falar a palavra que a pessoa me falando, um shortinho curtinho, vou lá na igreja, um calor desse, Irmãos, nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, aqui e aonde a gente estiver. A gente tem que zelar, tem que cuidar, interiormente. Está sondando os nossos pensamentos, né, Silson? Está sondando a nossa vida que só Deus conhece, mas nós temos que ter zelo com o nosso exterior. Pastor Lorival dizia assim que para ir, irmão, ele achava muito interessante aqueles irmãos que vinham na casa do Senhor, assim, todo vestido, arrumadinho. Ele fala, não é porque, para mostrar roupa, não, irmãos. É porque quando a gente vai diante de uma autoridade, a gente vai tão, né, cheio de formalidade, tão arrumado. Não é, Nanúbia, você que trabalha lá com o juiz, todo elegante. E para vir para a casa de Deus, a gente vem de qualquer jeito, do jeito que a gente está. Irmãos, diante do homem a gente se cuida, diante de Deus a gente não tem essa preocupação. O meu melhor, né, assim que a gente canta, que vai dar, Tiago, o melhor vai dar. E o melhor também é isso, irmãos, vir à casa de Deus com alegria, bem trajado, sabe, dando o nosso melhor para Deus. Deus requer santidade, santidade no vestir, no andar, no falar, em atitudes. Sim, irmã. Na Bíblia diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo, eu posso fazer de tudo, não tem nada que me impeça. Mas eu tenho que primeiro olhar para o meu interior e aonde eu vou, com quem, com a forma que eu estou indo, eu vou estar louvando e glorificando o nome de Deus. As pessoas vão ver Deus em mim da forma como eu estou. Porque muitas vezes as pessoas falam, mas lá não pode, eu vou desse jeito. Mas vai não de coração, vai porque os outros vão falar. Ela vai estar pecando do mesmo jeito. Tudo que fizer, faça de coração, faça para Deus. Quando você está fazendo realmente para Deus, então, eu posso fazer tudo, mas vai convencer? As pessoas vão olhar para mim, não, mas é normal para os outros, mas para mim não é normal. Agora, eu é que tenho que ter consciência que isso não é normal. Porque se eu fizer só para agradar os outros, eu vou estar pecando do mesmo jeito. Verdade, minha irmã, verdade.
Importa agradar a Deus, né? E a palavra de Deus diz que importa agradar a Deus. Agora a gente tem que ter cuidados, né? Tem que ter sabedoria para ser verdadeiro adorador. Porque Deus diz que Ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, adorar em espírito e em verdade é no contexto todo da minha vida, né? Então, irmãos, já bateu o nosso primeiro sino, agora a gente está chegando para o final. Então, qual era o propósito? O propósito... Irmã Céu, só um minutinho. Ah, tá. Sim, irmão. Aí aquela história de da gente ouvir o Espírito Santo, né? Toda hora, todo instante, ele está nos tocando, alertando, né? O coração sente, né? E a cabeça pensa. O Espírito Santo está sempre tocando no coração da gente, e aí tem que ouvir a voz do Espírito Santo nesta hora, né? Exatamente, meu irmão. E toca mesmo. Nós temos essa campainha, não temos, irmã Zulmira, aquela campainha que diz... Falando com ela... irmã, nós temos a campainha, não temos? Do Espírito Santo dentro de nós, que toca quando estamos fazendo algo que desagrada, não temos? A gente ensina isso na sala de criança, que tem uma campainhazinha, né, do Espírito Santo, que e na nossa vida tem mesmo, irmãos. Só que, às vezes, o pecado está tão cauterizado dentro de nós, que a gente não ouve mais a campainha. Não é verdade? Tem hora que a gente não ouve mais, daí tudo é relativo, tudo pode... O que importa é o coração, não é assim que a gente fala? A senhora falando da questão do cuidado, e aí eu lembro da lição que a senhora transmitiu, falando sobre o princípio regulador, a senhora lembra? Tem todo um procedimento que a IPB adota, e a gente às vezes fica perguntando, mas por que na igreja tem que ter um procedimento estabelecido, por que a gente não pode fazer, né, inovar, ou fazer qualquer coisa, mudar? E aí a gente vê, desde a época aqui da forma de adoração no tabernáculo, havia instruções, princípios, normas estabelecidas por Deus, né? O sacrifício não poderia ser de qualquer maneira, a adoração não poderia ser de qualquer maneira, e por isso que a gente traz para o nosso contexto atual a forma de adorar, não pode ser de qualquer jeito, né, de forma relaxada. Tem princípios, tem normas, né, estabelecidas por Deus. Temos a palavra de Deus como nossa regra de fé e prática, que contém esses princípios, né? Aí eu lembrei da lição do princípio regulador, né? Não pode ser de qualquer maneira a adoração, né? Tem todo um ritual, todo um procedimento estabelecido por Deus. O princípio regulador do culto, né, que é o que é adotado pela nossa igreja, né? Foi aquela lição que nós estudamos, né? Deus tem formas e requer formas como Ele quer ser adorado. Sim, irmã? Na revista que aborda, né, que Deus estabeleceu isso tudo, né? Criou todos esses princípios com um único objetivo. Um único só, né? Que é nos abençoar. Então, né, é demais isso. Então, requer de mim justamente aquilo proceder bem diante de Deus, né? Seja aqui, seja lá fora. É proceder bem. É porque o tabernáculo era a bênção na vida daquele povo, não era? O tabernáculo era a bênção na vida do povo de Israel. Era estar constantemente diante da presença de Deus, né? Então, o propósito da construção do tabernáculo, porque ele era lugar de encontro de Deus com seu povo, era o lugar onde o povo poderia ofertar ao Senhor, tinha a oportunidade, o privilégio de ofertar ao Senhor, e era o lugar aonde o povo também se redimia de seus pecados. Então, essa era, né, o propósito daquela construção tão magnífica, né? E hoje Deus está no nosso meio através do sacrifício de Jesus. Através do sacrifício único, perfeito, agradável. Hoje, o véu foi rasgado, né? E a gente tem acesso livre à presença de Deus. No entanto, assim como foi com os israelitas, Deus requer uma vida de santidade. Deus requer adoradores que o adorem em espírito e em verdade e que realmente viva uma adoração, sabe, que agrade a Ele. Deus tem parâmetros ainda, Deus continua requerendo de cada um de nós uma adoração
que realmente chegue até ele, né? Estamos chegando ao fim. E hoje, irmãos, eu gostaria de enfatizar bem isso. Nós continuamos tendo o privilégio de contribuir na obra do Senhor, de participar da obra do Senhor, com os nossos dízimos, nossas ofertas, nossos talentos. E temos, como o irmão aqui lembrou, né, de estar atentos para o padrão de adorador que Deus requer de cada um de nós. Nós temos dado o nosso melhor para Deus? Nós temos buscado servir e adorar o Senhor da forma como Ele requer? Tem sido para nós uma alegria contribuir na obra do Senhor? Como tem sido a nossa vida? Tabernáculo de Deus instituiu, tinha um propósito, e Jesus veio com o propósito de que fôssemos todos alcançados através do sacrifício vivo. Hoje não precisamos de um sacerdote para entrar no Santo dos Santos, porque o sacerdote, Jesus, o sacerdote perfeito, fez o sacrifício perfeito. Ele que não tinha nenhum pecado, a si mesmo se entregou por nós. Né? Então aqui, sem santidade, nosso louvor e adoração não vão agradar a Deus. Sem santidade, não teremos a bênção de sermos abençoados, como o Senhor requer. Que Deus colocou o tabernáculo para abençoar. Sem santidade, nós não veremos a manifestação de Deus nos buscando. Sem santidade não vai ser possível chegar em Canaã. Sem santidade, nós vamos ficar pelo caminho. Deus nos ajude, né? Nos conceda a graça de buscarmos a cada dia. Estar com os nossos ouvidos atentos ao que Ele requer. Procurar viver uma vida de santidade. Coração, na nossa forma exterior. Tudo aquilo em nós possa contribuir para que o nome do Senhor seja exaltado. Para que vidas que ainda não conhecem sejam alcançadas através do nosso testemunho. Que possamos alegrar o coração de Deus com o nosso louvor. Que o nosso louvor chegue diante do Senhor como aroma suave. Amém? Que Deus nos abençoe, né? Que fale conosco, que a gente possa estar buscando em casa, estar estudando, que são muitos textos, a gente não tem como ver tudo aqui na escola dominical, mas que a gente continue para entender qual é o propósito de Deus. Porque em tudo Deus tem um propósito. Amém? Sim. Sim. É só um exemplo prático, né, de santidade. Essa semana, uma mãe me procurou, pedindo oração pela sua filha, né, e de maior, que queria ir na festa junina. Aí ela falou assim, minha filha, e ela insistindo, deixa mãe, minha filha, tá, eu deixo numa condição, você chegando lá, faça uma oração. Aí ela falou assim, eu não vou conseguir. Então, não é lugar para ser santo, né? Como é que você vai praticar a santidade se é um lugar que você não consegue fazer uma oração? Então, você já tem minha resposta, né? É verdade. Se Jesus não pode ir, também eu não posso, né? Amém.